Nesse instante, eu saúdo a todos os irmãos presentes mais uma vez, cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Irmãos, nós estamos novamente na casa do Senhor e já estamos reunidos com os santos e os anjos, os quais foram designados por Deus para ficar conosco no transcorrer desta santa reunião. Então nós, mais os santos, os quais nós não contemplamos, mas pela fé nós temos a certeza que esse faz presente entre nós, nós damos início à nossa santa reunião de louvor, de adoração e de glorificação ao nosso Deus, nosso Pai Criador. A nossa palavra será uma palavra inspirada pela presença do santo e os anjos. E todos nós iremos sentir na nossa alma a alegria, o conforto e a felicidade, por causa da presença do santo e os anjos, os quais já estão entre nós. Irmãos, analisando muito bem, o único povo da face da terra que tem esse privilégio e essa regalia é o povo apostólico. Mas por quê? Porque nós somos do Consolador e somos do profeta Santo Irmão Maldo. Qualquer criatura no mundo que vier para esta igreja, ele passa a ter esta regalia que nós temos, porque ele passa a pertencer ao Consolador. E o Consolador, ele desempenha, como já desempenhou, um trabalho extraordinário, de dar a vida, de preparar, de conscientizar e de religar a Deus. É onde que nós, como apostólicos, somos reconhecidos pelo nosso Criador como verdadeiros filhos. E o verdadeiro filho é aquele que tem o direito na herança do Pai. Então nós temos o direito na herança, na riqueza celestial do nosso Deus, que está lá na região celestial. Todo o apostólico que é do Consolador, ele sai fora daquela situação de filho bastardo. O bastardo é aquele que vive na prática do erro, do pecado e não tem direito na riqueza e na herança do Pai, porque ele perdeu a comunhão de espírito com o Pai, perdeu a imagem, a semelhança, não é reconhecido e por isso ele não tem o direito. Então veja as glórias do Consolador e do profeta Santo Irmão Maldo em benefício de nós e em benefício dessa geração. A Santa Vó Rosa Santo Irmão Maldo veio para todos, que Deus nunca fez distinção, mas numa condição: precisa aceitá-los, precisa aceitar a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Maldo, precisa ser submisso a eles, a sua doutrina, a sua disciplina e as regras de um bom viver que eles deixaram para nós. Aí sim, aonde que vai aparecer a diferença. Então, prezados irmãos, uma vez que nós tivemos essa oportunidade, ela veio de Deus, ela veio do profundo amor e da misericórdia de Deus. É preciso que nós reconhecemos, é preciso que nós façamos alguma coisa que desperte a atenção de Deus, como gratidão por tudo que Ele já fez em benefício de nós. Isso é muito bom. Reconhecer o que é de bom que Deus já fez para nós é muito bom também. E em nome do Santo Irmão Maldo, eu desejo ler aqui as suas bênçãos, juntamente com as bênçãos da Santa Vó Rosa, de Jesus, de Maria Santíssima, já esteja no viver de todos, já esteja presente na vida de todos. São essas bênçãos em nossas vidas que irá nos ajudar muito ser unidos neste momento e apresentar ao Pai muitos atos devocionais e justos, para que Ele possa aprovar. E que as virtudes do Espírito do Pai e do Pai também estejam com tudo, que é o alimento que fortalece e enriquece o nosso espírito, a nossa pessoa espiritual, para que nós, em nenhuma circunstância, venhamos perder a essência de Filho de Deus nessa terra. E neste momento eu convido a todos, coloquem em pé, eu faço a oração inicial. Senhor Deus, poderoso Pai divino e celestial,
O Senhor, o Pai, é o Deus do amor, da justiça e da misericórdia. O Senhor foi aquele Pai, aquele Criador que sempre se preocupou com os seus filhos aqui na terra. Mesmo sendo todos pecadores, assim como aconteceu em Eras, o Pai. Quando Jesus veio a essa terra a primeira vez, visivelmente, aquele povo de Israel já estavam condenados por causa da prática do erro e do pecado. Mas mesmo assim o Senhor usou de profundo amor e misericórdia e enviou Jesus. Com o ministério de Jesus, naquela ocasião, muitos, o Pai, entenderam e se entregaram ao Senhor. E foi formado um povo para o Senhor. Uma vez que as coisas não se cumpriram de conformidade com os seus planos, o tempo passou, aguardando momentos próprios para o fim propriamente dito. Chegou a era própria, a era do Consolador, que é a segunda vinda de Jesus. Então, nesta era presente, ó Pai, todos nós éramos pecadores, porque nós não conhecíamos a verdade do reino dos céus. Cada um seguia segundo as suas conveniências. Mas outra vez o Senhor usou de profundo amor e misericórdia, predestinou e levantou a Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, e através de ambos foi formado este povo. Um povo grande, um povo que herdou a verdadeira fé, conheceu a verdade do reino dos céus e se tornaram todos nós, apostólico verdadeiro, o seu braço forte. Aonde então, ó Pai, que o Senhor voltou a reinar nessa terra de forma triunfante, aonde que o governo dessa igreja não é humano, mas sim um governo teocrático. O Senhor nos dirige, ó Pai, através dos seus santos e seus anjos, e isso se dará até o fim, até naquele último dia, como garantia da vitória do verdadeiro Filho de Deus nessa terra. Nós temos esse talento de conhecimento, o qual nós recebemos através do ministério da Santa Avó Rosa, especialmente o ministério do Santo Irmão Aldo. Por isso, ó Pai, receba todo o nosso amor, a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor já fez de muito bom em benefício de nós. E hoje nós, muito bem entendidos, nós temos a certeza que o Senhor está conosco e ficará conosco até o fim, através dos seus santos, dos seus anjos, especialmente de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que são as testemunhas fiéis do Senhor. Muito glorificamos vós, Senhora, o Senhor, Santo Irmão Aldo, que deu a Jesus e o Pai essa possibilidade deles voltar a reinar novamente nessa terra. Foi através do seu ministério, vó, que Jesus cumpriu aquilo que ele prometeu, que quando ele voltasse pela segunda vez, ele fazia nova todas as coisas para que pudesse surgir o conhecimento do seu povo, a verdade do reino dos céus. Assim como ele falou, conhecereis a verdade vos libertará. E muito glorificamos o Senhor, Santo Irmão Aldo, que é o nosso pastor, é o nosso Pai, é o nosso alento, é a nossa alegria, a nossa fortaleza. Foi o Senhor que revelou a nós a grande vitória da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador da promessa de Jesus. Nós sabíamos que quando o Consolador viesse, ele iria permanecer conosco até o fim. Quando o Senhor mencionou a nós que a Santa Avó Rosa foi investida nas funções de Espírito Consolador, despertou as nossas atenções, Santo Irmão Aldo. Foi quando nós entendemos que ela ficaria conosco até o fim. Aonde é que nós desenvolvemos a grande fé, fé esta que não acaba na nossa querida Santa Irmão Aldo, Santa Avó Rosa. Por isso, muito agradecemos ao Senhor, Santo Irmão Aldo, o seu trabalho, os seus ensinos, as suas orientações, que nos trouxe resultados favoráveis, para que nós pudéssemos ter entendimento e fazer a nossa parte, e ir a cada dia aprimorando os nossos conhecimentos, a nossa fé,
baseado nos seus ensinos de profeta apostólico. Estamos, Santo Imodo, nesse momento reunidos nesta congregação e nós já iniciamos a nossa santa reunião. Por isso eu peço a sua presença, o seu amparo, a sua proteção, a sua inspiração, para que nós sejamos mais unidos e talentosos, para que nós possamos fazer o de melhor para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus. Nós cremos assim, porque foi assim que o Senhor nos ensinou. Portanto, querido Santo Imodo, receba o nosso abraço, a nossa adoração, neste momento tão oportuno. Receba também Santa Avó Rosa, Maria Santíssima e Jesus, nosso Senhor. E muito glorificamos o nosso Deus, nosso Pai, seu Divino Espírito Santo, pelo momento e por essa linda e bela oportunidade. Amém. Vamos cantar o hino Igreja Forte. Excelente.
Eu queria neste momento poder ver minha mãe, minha voz. Mas agora não posso ver, eu sei. Mas eu aguardo na lembrança
Jesus, o príncipe da vida e Salvador, e a Virgem Maria, a meu eterno amor. Meu eterno Irmãos, na sequência, eu irei fazer a leitura da mensagem que está contida neste boletim. É muito importante para todos nós buscar um melhor conhecimento em torno das boas coisas que vêm do altos céus, que tem como objetivo único beneficiar a nós. Os irmãos conhecem muito bem as palavras de Jesus, que foi confirmada a nós pela Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Os irmãos se lembram daquela afirmação de Jesus, quando ele disse assim: verás a Deus, mas é só pela santidade. Irmãos, numa escala, a santidade é o 3º grau. Então veja que para alcançar um 3º grau de santificação não é do dia para a noite, não é em um momento, mas leva tempo e para muitos leva muito tempo. Mas vamos entender que todos os ensinos que foi ministrado a nós, eles são uma necessidade para nós, para que nós alcançamos aquela posição perfeita no Espírito, para que nós tenhamos o direito garantido de ser um dia escolhido e levados, porque nós não vamos levados para os céus para viver a vida eterna com Deus. Então veja que a nossa salvação, ela não é alguma coisa de brincadeira, mas uma coisa muito séria, que tem um custo, tem uma razão e tem um motivo. Porque sem essa santificação, é muito difícil nós naquele dia sermos escolhidos, por causa da palavra de Jesus. É só pela santidade, então nós temos que alcançar o 3º grau de santificação. E é através dessas mensagens, através da disciplina, que nós vamos alcançando essas metas, esses objetivos, vamos purificando o nosso espírito, vamos crescendo na fé, no amor, até chegar nesse estágio de ter um espírito perfeito, como é perfeito o Espírito do Pai. Eu vou fazer a leitura da mensagem. O Consolador e o seu sucessor são os grandes vencedores. São João escreveu em seu Evangelho, descrevendo tudo aquilo que havia vivido, visto e aprendido com Jesus, cujo manuscrito forma um livro que faz parte das Sagradas Escrituras. Nosso Senhor Jesus, com ordem de Deus Pai, através de um anjo, prepara São João, já no final de sua vida, para receber as novas revelações, como está descrita. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E enviando-as pelo o seu anjo, a notificou o seu servo João.
E o arrebatou aos céus e deu a ele as visões magníficas que foram registradas no último livro do Novo Testamento, o Apocalipse. Esse livro revela os tempos do fim, e nos dias de hoje ainda é mistério para a maioria das pessoas, pois só pode ser entendido à luz da verdade do Consolador e do seu sucessor e supremo pastor. Promessas que se cumpriram nas pessoas da Santa Von Rose e do Santo Emalmaldo. Esse santo de Deus, além de serem consolador e o pastor do rebanho do Senhor, precisaria ser os grandes vencedores do Apocalipse e que se cumprisse neles todas as exigências divinas para lhes conceder o galardão que Deus lhes havia preparado. Por isso, assim como no Evangelho de São João, Jesus detalha as características do Consolador. Também no livro do Apocalipse fala desses grandes vencedores nas cartas à igreja. Vamos conhecer as cartas. A primeira carta: ao vencedor dá-lhe que se alimenta da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, teria a sabedoria de Deus e seria participante do seu reino. Segunda carta: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, já é parte da glória de Deus da eternidade. Terceira carta: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. O nome do Consolador e do pastor do rebanho do Senhor, que viria entre nós. Quarta carta: ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, e dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isto é, terão autoridade e domínio sobre a terra, e o poder de Deus em suas mãos. Serão como a luz da estrela da manhã, para iluminar os caminhos dos filhos de Deus. Quinta carta: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, serão santos de grande poder na glória celestial. Sexta carta: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e meu novo nome. Referem-se aos novos santos de Deus, Consolador e o Santo Pastor, que estaria diante da igreja, que tivesse a honra de ser o reino dos céus nessa terra. Sétima carta: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, seria um participante do trono de Deus, do seu poder e de sua autoridade. Observe quantas características de altíssimo nível de preparo, glória e poder Jesus descreveu pelo anjo a São João sobre o Consolador, o seu sucessor, e o Santo Pastor,
do rebanho do Senhor, para eles serem os grandes vencedores do Apocalipse e consumarem a obra de Deus nos tempos do fim e da regeneração. O Consolador e o pastor do rebanho descrito no Evangelho são os mesmos grandes vencedores descritos no Apocalipse, um texto complementando o outro e deixando registrada no Novo Testamento as características desses enviados de Deus, que Jesus disse que viriam no tempo apropriado e necessário para encerrar a obra de Deus aqui na terra. E não seria qualquer um que poderia cumprir todas essas promessas exigidas por Deus Pai e revelada por Jesus a São João, através do anjo. Por isso, quando dizemos que a Santa Vó Rosa é o Consolador, e o Santo Irmão Aldo é o seu sucessor e supremo pastor deste rebanho, e que ambos são os grandes vencedores, estamos confirmando a palavra de Jesus e dos apóstolos, pois esses santos atuais provaram com seus ministérios, dirigindo, disciplinando e doutrinando esse povo nesta Santa Igreja Apostólica, que essas promessas se cumpriram neles e que ganharam esse direito de reinar junto com Jesus e Deus o Pai no seu trono de glória e poder, para poderem preparar tudo para consumar o juízo divino sobre a humanidade. Se o Consolador, a Santa Vó Rosa e o seu sucessor, o Santo Irmão Aldo, supremo pastor da Igreja Apostólica, não fossem os grandes vencedores, como foram Jesus e a Virgem Maria Santíssima o foram, eles não poderiam fazer tudo o que fizeram e o que era preciso ser feito para a consumação do juízo divino na terra. Não poderiam ser coroados por Deus Pai e por Jesus, nem poderia fazer parte da corte celestial. Para nós, povo do Senhor, essa data é muito importante, pois em 26 de outubro de 1970, a Santa Vó Rosa foi coroada para sempre como consolador da promessa de Jesus. E o Santo Irmão Aldo assumiu a responsabilidade e o ministério de ser o seu sucessor no governo desta igreja. E são os grandes vencedores da promessa de Jesus. Enquanto muitos não entendem estas promessas de Jesus e do Pai Celestial, eles já prepararam tudo e enviaram o Consolador e o seu sucessor, e os coroaram como grandes vencedores para reinar com eles na glória celestial para todo sempre. Estes santos vencedores são a garantia da vitória desta Igreja Apostólica na terra, mas depende de cada um de nós fazermos a nossa parte vivendo em obediência e santificação e consagração para anunciarmos e ajudarmos esses santos vencedores dos tempos do fim, Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Amém. Irmãos, portanto, aí está uma parte da verdadeira doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. Irmãos, estas 7 cartas, elas estão inclusas nos capítulos 14, 15 e 16, os quais são referência da fundação da Igreja Apostólica na Terra, segundo a vinda de Jesus, e o surgimento do outro Consolador e do profeta e do povo do Senhor, cujas profecias elas ficaram registradas confirmando que ainda viria uma outra era, na qual Jesus voltaria para poder finalizar a sua obra, a qual ele tinha iniciado quando ele veio pela primeira vez. Porque, por exemplo, prezados irmãos,
O livro do Apocalipse foi uma providência de imediato do nosso Deus, porque naqueles tempos, todos que tomaram conhecimento da palavra do Mestre, tinha como referência que tudo seria encerrado naquela igreja primitiva. Só que não aconteceu. Então ficou aquele ponto de interrogação na mente de muitos, especialmente dos apóstolos. Então Deus, através de Jesus, então tomou alguma devida providência. Foi por isso que o apóstolo São João, ele foi preservado. Todos os demais faleceram. E ele, muito velhinho, ele ficou. Inclusive, ele era prisioneiro numa ilha, a ilha de Patmos. Então, chegou o dia, o momento certo, que para Deus ter o dia, o momento certo. Chegou o dia, o momento certo de usar aquele apóstolo, levando-o para os céus, para que através dele pudesse revelar às pessoas o que iria acontecer e como seria o futuro daquela obra a qual Jesus tinha iniciada, com aquela expectativa de tudo ser finalizado exatamente naquela igreja primitiva. Então veja que ficou de forma figurada o futuro daquela igreja. Então todas as coisas que ficou registrado nas Sagradas Escrituras, no livro do Apocalipse, que seria o futuro daquela obra, só poderia ser entendido através de uma inspiração direta do Espírito Santo, através de alguém que foi chamado Consolador. Então a verdade surgiria neste mundo só quando o Consolador surgisse. Poderia passar o tempo que for, que ninguém tomaria conhecimento da verdade. Todas as interpretações, mesmo que tendo como base as Sagradas Escrituras e o livro do Apocalipse, elas não seriam verdadeiras, seria errada, como de fato aconteceu. Como prova, surgiu uma grande confusão religiosa. Então veja a importância do Consolador. Só tivemos essa honra de alcançarmos a nossa libertação espiritual foi através do ministério do Consolador, que nos revelou a verdade do reino dos céus. Aí nós saímos da confusão doutrinária. Passamos a compreender e entender a Deus através de uma doutrina nova, real, verdadeira e genuína. Doutrina da Igreja Apostólica. Irmãos, essa doutrina, ela veio com um único objetivo, de formar e preparar um povo para Deus, para que Deus pudesse manifestar na terra o seu grande poder, a sua glória, a sua autoridade, para convencer as criaturas, porque a criatura humana, principalmente hoje, ela precisa ser convencida, senão ela fica presa nas tradições religiosas que já se perdura por milhares e milhares de anos neste mundo. Então, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, foram as grandes bênçãos do nosso Deus para esses tempos do fim. Porque todas as vezes que Deus manifestou na terra o seu poder, através dos seus mediadores, seus representantes, uma grande bênção veio em benefício de um povo, na era profética dos apóstolos, de Jesus, e por conseguinte nesta era do Consolador. E nós somos prova disto, porque nós fomos transformados. Hoje nós sentimos a paz e a alegria na nossa alma, e nós perdemos os prazeres mundanos. Hoje, entre nós apostólicos, centenas e centenas de apostólicos tinham os seus prazeres mundanos, e hoje perdeu esses prazeres, mas por causa do Consolador, por causa do seu sucessor, que nos trouxe uma doutrina, uma verdade, nos revelou e nos mostrou, e nós de forma consciente chegamos a um denominador comum, que realmente era preciso e necessário nós afastarmos do mundo.
E quando nós entendemos assim, nós fomos grandemente ajudados pela Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Maldo. Os irmãos se lembram muito bem daquela promessa a qual nós fizemos ao nosso Deus, o nosso Pai, perante aquele tanque batismal, quando nós participamos do sacramento do batismo. Veja que ali nós prometemos ao Pai de morrer para o mundo e para viver somente para Ele. Todos nós falamos de forma consciente, entendidos e conhecendo os estragos que o pecado faz na vida de qualquer criatura. Então, naquela ocasião, todos nós entendidos sabíamos, para nós prosperarmos e ser perfeito no Espírito, como é perfeito o nosso Pai, que é a garantia da nossa vitória, era preciso que nós promovêssemos uma renúncia total e completa dos nossos erros e os pecados. Então foi por isso que nós apresentamos ao Pai aquela linda e bela decisão em dizer: Pai, morremos para o mundo para viver somente para o Senhor. Todos os que apresentaram a sua palavra com justiça e amor e determinação, alegrou o nosso Deus, porque nosso Deus, Ele sabe se há sinceridade ou não. Então, alegrou o nosso Deus, nosso Pai Criador, deu a Ele e aos seus santos maior possibilidade de abençoar, de amparar e de manter selado a nossa palavra, que nós prometemos ao Pai, de morrer para o mundo e viver somente para Ele. Irmãos, essa riqueza em matéria de doutrina e disciplina de entendimento, é somente nós apostólicos que temos este conhecimento. Quase todos os povos do mundo inteiro também falam e participam do mesmo assunto, mas não são a verdade do reino dos céus. É um paralelo, que tem as mesmas aparências, mas pelo fato deles não terem o Consolador e o seu sucessor, eles não conhecem a verdade e por isso não pertencem a Deus. Por quê? Por causa das suas más obras. Para realizar somente boas obras, precisa ouvir a verdadeira doutrina do reino dos céus através do Consolador e viver a disciplina que o Consolador nos revelou, porque a disciplina da Igreja Apostólica, ela coloca limite no nosso viver, que o Filho de Deus, ele tem que ser limitado neste mundo em que nós vivemos, porque este mundo em que nós vivemos, ele tem uma adversidade muito grande, tudo já é contaminado pelas forças do mal. O que não é contaminado é aquele que passou a pertencer a Deus, aquilo que é de Deus. Todas as demais coisas que não pertencem a Deus já é contaminado. Por isso é exigido de nós essa disciplina que nos limita. Nem tudo podemos falar, não são todos os lugares que nós devemos ir. Devemos tomar muito cuidado em relacionar com as pessoas. Aí sim, nós iremos alcançar uma condição verdadeira de filho de Deus como apostólico nessa terra. Eu torno novamente a repetir aos irmãos, a Igreja Apostólica, a sua doutrina, não é qualquer coisa. É preciso muito respeito, é preciso muita consideração, amor, porque é coisa de Deus. A Igreja Apostólica, ela veio dos céus. Ela tem as mesmas qualidades dos céus, a Igreja Apostólica. Na verdade, ela é um pedacinho dos céus que veio à terra, puro, perfeito, poderoso e santificado, para poder agregar todos aqueles que passassem a pertencer a Deus. Porque o mundo está lotado de pessoas, mas pessoas que vivem na prática do erro e do pecado. Na medida que fossem convertendo a Deus, abandonando o erro, o pecado,
precisaria ter um lugar próprio e privilegiado. É a Igreja Apostólica. A Igreja Apostólica é um caminho, é um ambiente consagrado, é um ambiente onde que os santos e os anjos trafegam, desce e sobe, em benefício da obra e em benefício do povo do Senhor. Então a recompensa maior aqui na terra é esse caminho, é esta Igreja Apostólica. Então veja que não é qualquer coisa, é algo inédito, que nunca veio a essa terra nesta proporção. Já veio, mas não nesta proporção. Porque nesta proporção, nós levamos em consideração que todo o poder do Espírito Santo se faz presente entre nós, através do ministério da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que em outras eras, quando foi manifestado o poder do Espírito Santo, não tinha o Consolador e nem o seu sucessor. Então era limitado de acordo com o mérito daqueles que representou a Deus, os profetas, os apóstolos. É bem verdade, numa larga escala, levando em consideração Jesus, nosso Senhor. Mas o período foi muito pequeno, apenas 3 anos, muito pouco ele fez em benefício daquele povo, quando ele veio a essa terra. Irmãos, não pode haver dúvida em nós a respeito da vitória da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Sobre a vitória da Santa Avó Rosa, até que muito bem, porque o Santo Irmão Aldo, ele nos revelou, ele nos falou da grande vitória da Santa Avó Rosa. E na prática, nós sentimos que realmente a Santa Avó Rosa foi vitoriosa, através das suas obras, através dos depoimentos de fé apresentados pelos irmãos de um modo geral, que são milhares e milhares de depoimentos apresentados com obras maravilhosas. Agora, quanto ao irmão Aldo, já é um pouco diferente. Tem muitos apostólicos que não crêem na vitória do Santo Irmão Aldo, porque alguém já me perguntou, que tem muitos apostólicos que ainda é dominado pelo será. Será que realmente o Santo Irmão Aldo foi coroado como supremo pastor deste rebanho? Tem até irmãos apostólicos, que eu tive a oportunidade de tomar conhecimento, que eles estão levando em consideração aquela defamação que foi feita sobre a pessoa do irmão Aldo, que tira, segundo as pessoas, o mérito dele alcançar essa posição extremamente privilegiada de pastor do rebanho do Senhor. Mas aquela defamação não foi verdade. Aquilo foi uma calúnia, foi uma infâmia, assim como aconteceu com Jesus. Tudo que falaram de Jesus não foi verdade, não. Foi usado aqueles termos para poder dominar as criaturas e colocá-las contra Jesus, que não foi possível, sobre o justo da ocasião. Hoje foi a mesma coisa. Então isto rolou na mesma proporção como aconteceu no passado contra a pessoa do irmão Aldo. Irmãos, mas é preciso que todo apostólico tome muito cuidado, porque o que ficou revelado a nós em matéria de doutrina combina com essa realidade. O Santo Irmão Aldo também, ele foi coroado como supremo pastor desse rebanho, sem dúvida, não pode ter dúvida. Qualquer apostólico que ainda é dominado pela dúvida, ele está pecando contra a vontade do Pai, porque ambos, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo, são as grandes bênçãos verdadeiras, prometido e realizado nesses dias, através do ministério santo da Santa Avó Rosa, especialmente do Santo Irmão Aldo. Se alguém tem essa dificuldade, deve apelar ao próprio Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, pedir que eles lhes ajudem a tirar do seu espírito esta ignorância, esta mal entendida, para que na verdade creiam verdadeiramente na vitória do nosso Santo Irmão Aldo. Porque nós, como apostólico, nós estamos em processo de purificação
e de aperfeiçoamento. Então, todo apostólico que guarda isso nos seus íntimos, no seu coração, no profundo do seu coração, o seu preparo ele é interrompido. Porque quem prepara nós é a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima, junto com os santos e os anjos. Quando aparece essa mancha negra no nosso espírito, então o nosso preparo ele é interrompido. E se nós permanecermos com essa mancha até o fim da nossa existência aqui na terra, nós não passaremos pelo juízo do Pai, mas seremos reservados para a condenação. Isto já foi ensinado ao povo apostólico. Não é eu que estou falando pela primeira vez. Santo Irmão Aldo nos ensinou. Então é preciso e necessário que todos os apostólicos aproveitem a era do Consolador, aproveita a doutrina, a disciplina que é a verdade do reino dos céus, que é do nosso conhecimento em um todo, e procura fazer análise todos os dias, hoje, amanhã, depois. Não precisa apresentar o resultado a mim, a ninguém, mas veja se estão certos ou se estão errados, porque enquanto nós vivermos nesse corpo, é tempo de regeneração. É tempo de mudar, é tempo de pedir perdão a Deus, é tempo de cooperar com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo no nosso preparo, para que nós possamos alcançar o reino dos céus para viver a vida eterna. Irmãos, tudo que era preciso e necessário vir a essa terra para o bem de um povo aqui na terra, para que pudesse haver prosperidade na vida desse povo, já veio. Porque quando Deus prepara algo para poder revelar a um povo, para beneficiar, para santificar, moralizar um povo, ele depende de um elo de ligação, de um mediador. É dele Deus para o mediador para o povo. Quando termina, aquele mediador não fica mais, ele é levado para os céus porque ele cumpriu a sua missão, assim como aconteceu com o Santo Irmão Aldo. Por que ele subiu aos céus? Porque aquilo que era preciso vir nesses tempos para nos santificar, então foi revelado em um todo através do ministério dele. Então, em matéria de doutrina, lá nos céus, não tem mais nada para ser revelado a nós, mas sim as virtudes divinas do Espírito do Pai que está lá. Lá é a fonte da sabedoria e das virtudes divinas, que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, está trazendo de forma continuada e concedendo a cada um segundo o seu merecimento, para dar a nós crescimento e oportunidade de nós alcançarmos a perfeição espiritual. Irmão, tudo isso que nós relatamos ontem e hoje, isso é do conhecimento da família apostólica aqui na terra, por causa do Consolador e do seu sucessor. É onde que o povo apostólico consciente deve valorizar, respeitar o nosso Santo Irmão Aldo da Santa Vó Rosa. Para finalizar, como é que nós, como apostólico, respeitamos a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, que reina somente em espírito e verdade? É viver nos mínimos detalhes aquilo que eles nos ensinou. Se nós não vivemos tudo aquilo que eles nos ensinou, vai existir um momento que nós praticamos as más obras. Quando isso acontece, é uma falta de respeito para com a santidade da Santa Vó Rosa e do nosso querido Santo Irmão Aldo. Isso é muito perigoso para o apostólico. Então veja a responsabilidade que cada um de nós, apostólico, temos para que nós tenhamos sucesso na nossa carreira de filho de Deus nessa terra. Irmãos, vamos ouvir, portanto, a última apresentação com o coral, que tem como título: Guarde bem esse nome.
Meus queridos irmãos, nós chegamos ao término da nossa santa reunião. Momento muito bom, maravilhoso, um momento de um grande privilégio e de muito poder em benefício de nós. Portanto, em nome do Santo Irmão Aldo, eu agradeço a todos, eu agradeço todo um trabalho qual foi realizado em benefício, e para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus e dos seus santos. Eu quero agradecer o carinho, o amor, o afeto e a presença de todos os irmãos. Eu quero agradecer também a contribuição de ontem e de hoje, que os irmãos fizeram de livre e espontânea vontade, mas com aquele desejo de ver a igreja cada dia mais bonita. Isso é muito importante. Todos que têm esse desejo, têm este capricho, recebem muito mais das bênçãos do nosso eterno Deus. E que as bênçãos do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, sejam uma realidade todos os dias no viver do povo apostólico. Não só aqui, mas de um modo geral. E nesse momento, convido a todos, coloquem em pé, eu faço a oração final. Senhor Deus, poderoso Pai divino celestial, muito contente todos nós estamos, ó Pai, por termos participado desta reunião. Uma reunião santa, onde o Senhor enviou os seus santos, seus anjos, ó Pai, para promover uma manutenção em cada um de nós, nos dar mais das suas bênçãos, da unção do seu Espírito, ó Pai, como fortalecimento do nosso espírito, da nossa fé, para que nós tivéssemos maior entendimento, conhecimento, para que nós pudéssemos valorizar a sua obra, o Pai, na proporção que é preciso e necessário. Nós glorificamos também a Senhora, a Vó, como glorificamos também o Senhor, Santo Irmão Aldo, dois santos contemporâneos, mais poderosos, que estão presentes conosco todos os dias, nos atende e nos abençoa, nos livra de todos os males e nos concede aquilo que nós precisamos para a nossa vida material, a nossa vida espiritual, na proporção do merecimento de cada um. Nós, ó Vó, não temos palavra à altura para agradecer a Senhora, o Santo Irmão Aldo. Mas temos certeza de uma coisa, que iremos sempre amá-la, adorar a Senhora e o Santo Irmão Aldo, porque nós sabemos muito bem, ó Vó, que a Senhora e o Senhor Santo Irmão Aldo são os guias que estão nos dirigindo em direção aos céus. Vocês são os alentos, as nossas fortalezas, é o nosso carinho, é o nosso amor, é a nossa esperança. E também muito glorificamos Maria Santíssima e Jesus nosso Senhor por ter preparado a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, e ajudado aos mesmos a alcançar as suas grandes vitórias, para que os mesmos recebessem os galardões. Santa Vó Rosa, o Consolador, e o Senhor Santo Irmão Aldo, o Supremo Pastor, para que a obra de Deus na terra fosse consolidada. Santo Irmão Aldo, neste momento, eu peço, Senhor, abençoa todos os irmãos presentes, derramando sobre os mesmos as virtudes divinas do Espírito do Pai, para que todos, fortalecidos, possam alcançar as suas metas, os seus objetivos, dentro dos parâmetros permitidos por Deus. As suas bênçãos, Santo Irmão Aldo, nos traz esses grandes benefícios, e na prática nós vemos e sentimos. É por isso que nós agradecemos de coração ao Senhor. Eu peço também que o Senhor abençoa e atende todos aqueles que o seu nome está nessa caixinha de pedido de oração. Muitos, Santo Irmão Aldo, estão esperando resultados, tanto no segmento da saúde, no segmento financeiro, e de alcançar também uma vitória de outras formas.
Então todos têm uma esperança muito grande. E por isso eles até adiantam, através de uma escrita, fazendo um pedido ao Senhor, a Senhora Santa Vó Rosa, e com aquela grande expectativa de ser atendido. E o mais importante para todos nós, o Senhor tem poder, conhecimento sobre tudo e sobre todos. Conhece o nosso mérito. E com certeza o Senhor nos concederá, segundo o que nós merecemos, que é alívio, prosperidade, alegria, conforto, para que nós possamos continuar caminhando em direção ao reino dos céus com muita alegria e contentamento, glorificando a Deus e a todo o seu poder divino e celestial. Santo Irmão Aldo, agradeço, Senhor, por esse momento, por esta oportunidade. Da mesma forma eu glorifico e agradeço a Senhora, o Santa Vó Rosa, como agradeço Jesus, Maria Santíssima, por tudo que tem feito e faz e sempre fará em benefício de todos nós. Portanto, meus queridos irmãos, recebam neste momento a bênção do nosso Deus na comunhão com o seu Divino Espírito Santo e recebam também as bênçãos de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Tenham paz, alegria, prosperidade, não só hoje, mas todos os dias. Amém. Encerrada a reunião, a paz do Senhor para todos, muito obrigado e até uma outra oportunidade.